O mundo é cheio de mistérios, alguns mais assustadores do que outros. E se você soubesse de uma história tão assustadora que marcou uma região, ainda teria coragem de passar por lá? Hoje vamos conhecer a história da bruxa do Arco do Teles. Em 1790, Bárbara Vicente de Urpia, uma bela jovem portuguesa de 20 anos de idade, chegava ao Rio de Janeiro acompanhada de seu marido, Antônio de Urpia, um fidalgo português. O motivo da vinda do casal para o Brasil é incerto. Uns dizem que Bárbara teria envenenado a própria irmã em Portugal, e sua vinda ao Rio seria uma forma de despistar as autoridades. Outros dizem que a moça teria uma relação extraconjugal aprovada pelo marido com um nobre português de altíssimo escalão que teria enviado o casal para a colônia. O fato do casal ter um certo prestígio, somado com a beleza de Bárbara, chamou a atenção da sociedade carioca, que abriu as portas dos salões da elite para o casal, que também mantinha uma boa relação com o vice-rei, o conde de Resende. Bárbara atraiu os olhares libidinosos de praticamente todos os homens da elite carioca, mas foi mesmo se apaixonar por alguém do povo, um homem negro livre que teria conhecido em uma serenata. Cega de paixão e decidida a viver seu romance, Bárbara teria matado seu marido a sangue frio com uma punhalada na nuca enquanto ele dormia. Tendo supostamente conseguido acobertar a autoria do crime, Bárbara, agora viúva, perde o acesso à corte do vice-rei. Poucos acreditam, aqui ou em Portugal, em sua inocência, até mesmo por causa da descoberta de detalhes suspeitos da morte criminosa de sua irmã anos antes. Consta que as autoridades, pressionadas pelo vice-rei a encontrar o assassino, acabou por prender qualquer um. Aqui os relatos são conflitantes. Alguns dizem que era um cigano que foi preso, outros dizem que era um negro alforriado. Mas o fato é que um inocente, sem prestígio na sociedade, foi preso e Bárbara ficou livre. Sem acesso à elite da cidade, Bárbara foi viver com seu novo amado próximo da Cidade Nova, uma região distante e de péssima fama. Na virada do século XIX, Bárbara teria assassinado também o amante, em meio a uma tensa discussão agravada por ciúmes e por questões financeiras. Como o lugar não possuía boa fama, um criminoso da região foi condenado por diversos crimes, entre eles a morte do novo namorado de Bárbara. Apesar de não contar com os privilégios da nobreza, Bárbara ainda possuía sua beleza e era cobiçada pelos homens da sociedade. A viúva, então, passou a buscar seu sustento na prostituição. Tornou-se a favorita de ricos comerciantes, funcionários da coroa e até de bispos. Com a chegada da corte real portuguesa, em 1808, passou a atender a nobreza e, dizem, até mesmo membros da família real. Foi viver na requintada Rua do Lavradio, onde recebia visitas sigilosas de homens misteriosos e elegantes. Com o passar dos anos, teria contraído doenças como sífilis, hanseníase e até varíola. Quando, em 1825, foi até a Cisplatina, atual Uruguai, para servir os combatentes, Bárbara já havia perdido sua beleza e juventude. As sequelas das diversas enfermidades haviam-lhe conferido um ar assustador. Cabelos desgrenhados e secos, verrugas e hematomas, além dos dentes quebradiços. Ela já não conseguia mais dinheiro, pois seus clientes a haviam abandonado. Sem alternativa, ela foi se prostituir no Arco do Teles. Naquela época, era um beco fétido em meio às ruínas de um grande incêndio que, em 1790, transformou o cobiçado local em reduto de prostituição e mendigos, onde, por 2 vinténs, qualquer um podia se servir das cantoneiras, como eram chamadas mulheres que tinham relações sexuais nos cantos dos becos. Ela se tornou devota de Nossa Senhora dos Prazeres, cuja imagem se encontrava no beco. Por esse motivo, acabou sendo conhecida como Bárbara dos Prazeres.
Como não conseguia mais clientes, foi buscar ajuda com feiticeiros e praticantes de magia e ocultismo. Saía dessas consultas com receitas mágicas e diz a lenda que se banhava com sangue fervido de animais a fim de curar suas doenças e recuperar sua beleza. Mas nada parecia funcionar. Caindo em desespero, ela recorreu a métodos mais desesperados. Um feiticeiro lhe garantiu que, para conseguir tudo o que desejava, Bárbara deveria usar crianças para banhar-se em seu sangue ainda fresco e morno. Supostamente, o jovem sangue teria um poder rejuvenescedor. Por volta de 1828, o município da corte passou a registrar uma série de desaparecimentos de crianças e os corpos nunca eram descobertos. O pânico espalhou-se na corte, crianças já não andavam mais desacompanhadas e muitas famílias passaram a trancar seus filhos em casa com medo do pior. Foi aí que, segundo os relatos, Bárbara teria passado a roubar recém-nascidos na roda dos enjeitados da Santa Casa da Misericórdia, uma portinhola giratória usada para que os frutos de partos indesejados pudessem ser deixados aos cuidados das freiras. O abandono de bebês na Santa Casa diminuíra drasticamente, o que logo se associou à crueldade da bruxa. Em 1830, o corpo de uma mulher apareceu boiando na Baía de Guanabara, ao lado do Mercado do Peixe, na atual Praça 15. Seu rosto estava desfigurado e irreconhecível, mas todos pareciam ter certeza de que era Bárbara, agora conhecida como a bruxa do Arco do Teles. Ao longo dos dias, o sumiço de crianças havia cessado, corroborando com a suspeita. Não se sabe ao certo quanto dessa história de fato ocorreu e quanto foi aumentado pela criatividade da população. Muito dessa lenda pode ter sido inventada. Mulheres que ousavam viver suas vidas sem marido, fora dos padrões, eram constantemente acusadas de bruxaria e até mesmo de crimes que eram cometidos por homens, muitas vezes da alta sociedade. Hoje, o Arco do Teles é um ponto turístico que preserva o simbolismo do Rio Antigo, mas a lenda de Bárbara dos Prazeres ainda vive, e até hoje há quem jure que no Arco do Teles, quando todo o comércio está fechado e não há mais movimento nos bares, seria possível escutar as gargalhadas de uma mulher nas noites de lua nova.